Fala galera do meu canal, Universo Humano, seja bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like e vamos para mais um vídeo aí. Peço desculpas pela iluminação, não está muito boa, pelo horário que eu estou fazendo o vídeo, também pelo fato de eu estar sem uma iluminação boa para fazer. Enfim, o vídeo hoje é para comentar, fazer mais um react do vídeo do Sérgio Sacani lá. Esses dias aí ele foi lá naquele Redcast lá e ele tava falando sobre o fato de... tentando provar, não provar, mas falando que não existia Deus e tal, que ele é ateu, né? E, inclusive eu fiz um comentário no próprio vídeo dele falando, dando um argumento meu, e aí teve 2 comentários de 2 caras lá. O primeiro cara já começou ofendendo, me chamando de burro e tudo mais pelo que eu falei lá, porque ele falou assim, no trecho que a gente vê, né, a pergunta basicamente, se Deus existe, por que que ele matou aquelas pessoas que há um tempo atrás morreu, que morava perto de um vulcão, e o vulcão entrou em erupção e as pessoas morreram e tudo mais, e se Deus existia, por que que aquelas pessoas morreram? Aí eu fiz o comentário embaixo assim, né, a pergunta não é por que que Deus matou aquelas pessoas, e sim por que aquelas pessoas estavam morando perto do vulcão. Aí teve 2 comentários de 2 caras lá no meu comentário, um me chamando de burro, falando que então quer dizer que a culpa era daquelas pessoas, então que não sei o que, e que porque que eu não usava meu cérebro, que não sei o que, e o outro também, no outro comentário embaixo, falando que sua defesa de Deus saiu errado, como se eu estivesse querendo defender Deus. Tipo assim, já vou logo dizendo aqui que o meu intuito aqui nesse vídeo não é defender Deus, porque eu acho que eu acredito em Deus, não esse Deus da religião, mas depois eu vou deixar minha opinião sobre o meu conceito de Deus, mas acredito que Deus não precisa de defesa, então já tenho logo a dizer que esse vídeo não é para defender Deus, muito menos para fazer você acreditar em Deus. Para você que está vendo esse vídeo, acredite se quiser, se não quiser também, não vai mudar em nada na minha vida, muito menos na de ninguém, se eu falar que Deus existe ou não. Então é uma opinião própria, eu acredito. E vamos ver aqui o vídeo rapidinho, a imagem não vai estar boa, inclusive é até bom que não esteja boa para dar direitos autorais. E às vezes eu vou dar uma pausadinha só pra gente poder comentar aqui sobre esse react. Vamos lá. Mundo perfeito, ser humano e tal, por que que ele criou algo que vai matar o próprio ser humano? Por exemplo, ele pôs lá em Pompeia um vulcão, deixou aquelas pessoas ali, aí o vulcão entrou em erupção e matou 20 mil pessoas. Pra que ele faz isso? Se ele tá matando a própria criatura dele? Como que é essa história? Legal, obrigado. Então aí foi essa pergunta, né? Se Deus existe, por que que ele criou? Aliás, por que que ele matou aquelas pessoas que moravam do lado do vulcão Pompeia? Ele já vem, pra ele não acredita em Deus, mas ao mesmo tempo a própria pergunta dele já meio que dá a entender como se Deus fosse um Deus ruim, né? Por que que ele matou? Tipo, como que querendo uma justificativa por que que aquelas pessoas morreram, né? Enfim, vamos ver o restante. Pela sua pergunta, viu, professor? É um prazer te conhecer e estar aqui batendo um papo. Acho que vai ter muita coisa boa aí saindo por aqui. Obrigado. Bom, antes de mais nada, professor, eu gostaria de colocar algumas premissas importantes aqui na sua pergunta, porque toda pergunta, professor, ela tem premissas pelas quais ela foi feita. Eu preciso falar a respeito dessas premissas, porque me parece que o senhor parte de um pressuposto de que se um Deus onisciente, onibenevolente, se ele existe, por que que ele faz alguma coisa que aparentemente é mal, ou que as pessoas vão sofrer e tudo mais? Aí foi o que eu falei, né? Tipo assim, ele quer meio que já dar a entender como se Deus existe, ele é ruim, porque coisas ruins acontecem. Como se coisas ruins não pudessem acontecer em um mundo onde não é um jogo, é a vida real, né? Se é uma vida real, o ser humano tem escolhas, né? Enfim. Não, mas só para o pessoal entender, sim. Não é questão de ser mal ou ser bom, não. Sim. A minha questão é o seguinte, se eu crio uma coisa, por exemplo, vamos supor que eu vou criar esse computador, eu vou fazer ele da forma mais perfeita do mundo para não dar defeito. Sem dúvida, certo? Sem dúvida. Porque se ele criou a Terra e ele criou o ser humano, por que ele falou assim, não, esses seres humanos aqui, eu vou enfiar eles aqui, porque o dia que esse vulcão entrar em erupção vai matar todos eles. Sim, sim. Outra coisa, né? Ele acha que o quê? Que o ser humano... esse olhar de perfeição dele é o quê? É que o ser humano fosse um robô, que não tivesse falhas e que tudo que fizesse ia dar certo. Não, a gente tá falando de seres vivos, né? Que tem decisões próprias, então não tem como não errar, né? Exatamente, é uma coisa assim ridícula falar isso, né? Enfim, vamos ver o restante. Eu tô entendendo
a sua pergunta. Eu quero falar da premissa. E a questão é não é ser importante. mal ou ser bom, não. Mas é no sentido de sofrimento. É isso que nós estamos falando. Sofrimento é bom, professor? Depende, o pessoal fala, eu sou corintiano e gosto de sofrer. Então, você tá vendo? O senhor deu um ótimo exemplo, inclusive. O senhor deu um ótimo exemplo. Porque esse sofrimento, por exemplo, pro Corinthians ou pro qualquer time, faz com que o senhor seja perseverante, persistente, sofredor nesse sentido, não é isso? E muitas vezes a gente não consegue entender que certas dores e sofrimentos que a gente vai, às vezes, julgá-la ou chamá-la de mal, eu não estou falando exatamente de um mal moral aqui, mas de uma dor e sofrimento, podem muito bem ser uma ferramenta para a construção de algo bom. Muitas vezes. E realmente, né, na vida do ser humano é bem isso mesmo, né? A gente não chega à sabedoria mesmo real da vida sem sofrimento, né? Para a pessoa ela chegar a um determinado nível de consciência, é preciso que ela sofra um pouco, não que seja, que eu acho isso bom, né? Claro que eu acho que seria melhor se não tivesse sofrimento, mas expande a mente da pessoa, né? Às vezes as pessoas não conseguem entender isso e evidentemente que alguém que é onibenevolente quer que o seu filho ele cresça aprendendo limites e que ele seja uma pessoa boa. O senhor tem filho? Deixa eu fazer um paralelo para o senhor entender. Muitas vezes o senhor, educando o seu filho, fez algo que para ele era algo sofrível, algo que foi doloroso para ele, ele não queria que o senhor... E aí o que acontece é que... Pô, mas matar, cara? Não, tudo bem, mas... Oi? Matar é foda demais, né? Nossa, não, mas podia ter dado um terrenozinho. Aí os não é caras, essa a questão. É que tá, né? Aí então quer dizer, ele imputa o que aconteceu no vulcão com Deus que quis isso. Não, Deus foi lá, apertou o botãozinho, vamos matar aquelas pessoas. Gente, o vulcão, pra quem não sabe, ele é muito importante pra Terra. Aliás, tudo que existe na Terra é importante. Até as algas marinhas, elas são importantes em relação ao oxigênio para a Terra. Então, assim, para quem não sabe, se não tivesse vulcão na Terra, provavelmente a vida na Terra ela nem existiria, porque precisa, né? Assim como as placas tectônicas, que ele ainda não está falando muito disso, mas pode ser que ele fale, não lembro. Mas o que faz ter terremoto é justamente porque a Terra está em movimento. Então, assim, é importante, não é porque Deus quis apertar o botãozinho lá, vamos matar esse pessoal aqui. Não, eles quiseram morar lá porque eles quiseram. Vamos voltar um pouquinho aqui. Eu quero que o senhor entenda sobre a questão do criacionismo ou dos cristãos. Aqui nós estamos falando de um programa que é ateus contra cristãos, né? Um ateu contra cristãos, ok. Então, dentro do cristianismo ou do teísmo clássico, a gente precisa entender que há um Deus, essa é a premissa, tá? Há um Deus que é como um pai para nós e que nos educa e tudo mais. Então, todas as transcorrências precisam ser bem respondidas. Mas na visão ateísta, que é a que o senhor está defendendo agora, não existe absolutamente nenhum tipo de causa anterior a respeito de dizer que aquilo é dor e sofrimento de verdade. Vou dar um exemplo para o senhor. Se é verdade que Deus não existe, ou estou defendendo agora aqui o seu lado, se é verdade que não existe uma causa primeira, que é onibenevolente e tudo mais, tudo isso veio ao acaso, qual é a diferença ou quanto importa para o senhor essas pessoas de fato morrerem ou não? Essa é mais uma pergunta interessante, né? Se ele não acredita em Deus, para que ele iria então colocar algum tipo de moral ou algo desse tipo na questão daquelas pessoas terem morrido do lado do vulcão, sabe? Assim, eu acho que o próprio ateu, ou quem não acredita em Deus no geral, ele diz que não acredita em Deus, mas ao mesmo tempo ele traz princípios de vivência mesmo de pessoas que acreditam em Deus, né? Porque muitas pessoas não fazem coisas horríveis simplesmente porque tem algum tipo de medo de Deus ou de alguma consequência desse tipo, né? Mas geralmente ateu fala que não acredita em Deus, mas sempre tá preso a essas coisas, né? A diferença entre uma pessoa que está morrendo do que uma barata que acabou de morrer. Não. A diferença É muito grande. Mas então, só há uma diferença. Deus para isso. Precisa, sabe por quê? Porque o nosso valor intrínseco está porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Como é que o senhor vai dizer mas aí que podia matéria... matar as pessoas, não, né? sim, mas só um minutinho. Se ele matou aquelas pessoas todas, eu não posso matar a pessoa usando esse argumento em minha defesa? Você não pode matar as pessoas justamente porque dentro do criacionismo existe um Deus que determina que matar as pessoas é ruim. E dentro do... Foi isso que eu acabei de falar, né? Então quer dizer, o ateu ele não acredita em Deus.
mas segue algo que o criacionismo defende, que é justamente não matar, não roubar, não fazer coisas que seriam erradas ao olhar de quem acredita em Deus, né? Enfim, é isso, né? Eu vou voltar a câmera pra mim aqui. Peço perdão aqui por ter ficado mais escura a imagem aqui. É como eu falei, eu tô sem a iluminação aqui, então é isso. O que importa é o áudio, mais o áudio. Então, assim, basicamente foi isso. O Sérgio Sacani, ele quer defender sempre dessa forma, de que algo ruim aconteceu, então é a culpa de Deus. Vamos ver agora falar da minha visão sobre isso. Eu acredito não no Deus de religião, esse que falo, né? Por quê? Porque o Deus de religião, ele é muito pequeno, ele é muito mesquinho, ele é muito preocupado com coisas mínimas que a gente percebe que, na minha opinião, pelo pouco que eu conheço a Bíblia, mas pelo que eu conheço, que muita coisa que está ali na Bíblia não é coisa que Deus falou, que Deus determinou. Não, foram pessoas que falaram, foram pessoas que determinaram e colocaram como se fossem Deus, né? Assim como o Sérgio Sacani coloca a culpa em Deus, né? Falando, se você acredita em Deus, por que Deus matou fulano, não sei o que, fez aquilo? A mesma coisa a religião faz da mesma forma, né? Fala, foi Deus que fez isso, foi Deus que fez aquilo. E às vezes nem foi. Foram as próprias pessoas que falaram e era mentira. Enfim. Resumindo, eu acredito que Deus é muito mais do que isso. Ele não está preso às circunstâncias do dia a dia, ou preocupado com isso, preocupado com aquilo. Ele é um Deus que ele é imaterial, ele está fora do tempo, ele está fora do espaço. E essas coisas que acontecem, como o vulcão que matou pessoas, foi porque ele criou o vulcão. O vulcão ele tem que funcionar, assim como você tem que acordar, comer, ir no banheiro, fazer isso, aquilo, coisas do dia a dia naturais. Se você não fizer, você não sobrevive. A Terra também, ela é viva, então ela tem os vulcões, tem os terremotos, e por mais que a gente enxergue como catástrofe, e realmente são, porque somos seres pequenos nesse mundo, mas eles precisam existir essas coisas, né? Mas geralmente quem é ateu coloca a culpa em Deus, porque ele não aceita que as coisas fujam de fora do controle do ser humano se existe Deus. Tem que ser tudo perfeito. Quando na verdade apenas a gente está aqui para usar as ferramentas que foram dadas para a gente. E usar uma coisa chamada cérebro, né? Se você tem a capacidade de morar num local que é seguro, por que você escolheria morar do lado de um vulcão? Então, assim, isso responde muita coisa. Por isso que nesse vídeo que eu comentei, o cara me chamou de burro, porque ele falou, então as pessoas culpadas que moravam lá. Sim, culpada, claro, eu não tô aqui para julgar ninguém. Às vezes a pessoa não tem condições de morar num lugar melhor. Mas se você vê um córrego, você vai construir a casa do lado de um córrego, óbvio que se der uma chuva vai dar uma enchente. Aí coloca a culpa em Deus. Então é a mania de que as pessoas têm de colocar tudo a culpa em Deus. Enfim, o vídeo já tá longo, depois eu venho mais, eu posso até fazer mais um react aqui desse vídeo aqui, falando sobre isso. Também tá ficando escuro aqui, daqui a pouco ninguém vai me enxergar mais no vídeo. Deixe sua opinião, o que você achou desse vídeo, deixe seu like aí. E só lembrando que eu tô aqui pra não dar opinião de ninguém. Se você quiser acreditar em Deus, acredita. Se não quiser também, o problema é seu. A vida é sua, faz o que você quiser. É isso aí, galera. Obrigado por assistir mais um vídeo. Até a próxima. Falou.